Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. E eu diria que talvez das grandes questões geopolíticas do início de 2026, a única pendente em relação aqui às pílulas vermelhas me parece ser a da Groenlândia, certo? Então, assim, eu acho que hoje é conveniente comentar muito brevemente do porquê que os Estados Unidos estariam tão interessados na Groenlândia. Eu não lembro se eu fiz uma pílula sobre isso ano passado. Talvez eu tenha feito, se eu fiz, eu não sei o que eu falei nela. Então, vida que segue, vamos em frente. Ah, eu tenho a impressão, pelo menos a partir da internet, que a maioria das pessoas não entende por que existe esse tema da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. Alguns estão tratando exclusivamente como uma insanidade ou uma infantilidade do Donald Trump. É claro que a abordagem dele em relação a esse tema da Groenlândia pode sim estar errada, né? Ela pode estar sendo desastrada, a depender das consequências daquilo que for efetivamente feito, porque até agora ele não fez nada. Essa é a realidade, ele não fez nada, né? Então, dependendo do que seja feito e dependendo das consequências, a gente vai ter que assumir, a gente vai ter que dizer que ele parece estar agindo de maneira desastrosa. Na verdade, a gente já pode dizer isso a partir desse momento, porque no longo prazo, apesar dos gastos dos Estados Unidos com a OTAN, em alguma medida, a Europa representa ali uma espécie de colchão, né? Um colchão de segurança para os Estados Unidos na eventualidade de um conflito com a Rússia. Historicamente, os Estados Unidos eles têm tentado travar conflitos fora do seu próprio território, sempre ali nas proximidades do território do inimigo. E a Europa, nesse sentido, tem essa finalidade de ser sim uma posição avançada, mas ser um campo de batalha para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos não tenham que travar os seus conflitos no seu próprio território. Então eles fazem isso, eles fariam isso, fizeram já e fariam isso no território europeu, enfim, nas Ásias, né? No Oriente Médio, Extremo Oriente, Oriente Próximo, Ásia Central e assim por diante, ou enfim, em qualquer outro lugar. Os Estados Unidos eles têm adotado, ao adotarem uma postura de vanguarda, né, uma postura avançada, eles, em tese, poupam o seu território nacional dos rigores do conflito, dos rigores da guerra. Então, assim, em alguma medida, o Trump pode estar colocando essa aliança com a Europa a perder. Mas ele também parece nutrir um profundo desprezo pelos europeus, né? Ele parece nutrir um profundo desprezo pelos europeus. E isso talvez, né, pelo menos parece, que está informando bastante toda a postura dele em relação à Europa. Existe uma indisposição, um desprezo, um sentimento de que os Estados Unidos não precisam da Europa, de que os Estados Unidos não são suficientemente fortes ou não são tão fortes quanto deveriam, por culpa da Europa, por culpa da necessidade estadunidense de manter bases e tropas no território europeu, por causa de toda a ajuda e investimentos que os Estados Unidos forneceram à Europa ao longo de décadas e assim por diante. Porém, é uma faca de dois gumes, como eu estou falando, né? Ainda assim, ele, por conta da Groenlândia, ele está tensionando com os aliados europeus da OTAN. E não é casual, não é uma fantasia, independentemente da maneira pela qual ele esteja tratando essa questão da Groenlândia. O pano de fundo não é uma fantasia, não é o ego do Trump, não é uma loucura do Trump, nem nada do tipo, tá? E aqui eu vou tentar abordar
de uma maneira relativamente breve, ok? Eu não vou abordar da perspectiva geoeconômica, né, ali da perspectiva dos recursos naturais da Groenlândia, porque apesar deles terem um papel, né, é óbvio que se você assume o controle sobre um território, o fato desse território ter determinados recursos naturais torna ele mais atrativo, torna ele mais interessante, abre a possibilidade, né, de é, explorar esse território de diversas maneiras, mas isso aí não é o móvel, não é essa questão dos recursos naturais da Groenlândia. Alguns falam em gás, né, petróleo, prata, né, determinados minérios, assim por diante. Não é isso. Eu sempre me posiciono contra esse tipo de leitura que reduz a geopolítica, a geoeconomia e que reduz os conflitos internacionais a uma disputa por recursos naturais. Tá? Não é isso. Eu estou lendo, por exemplo, uma, uma obra que depois eu vou resenhar, uma obra boa, do Moniz Bandeira. Porém, o Moniz Bandeira, por conta da educação, talvez, educação política materialista, ele trata todos os movimentos dos Estados Unidos a partir desse viés aí. Ah, o petróleo. Ah, é o capitalismo querendo expandir mercados. Né? Isso não explica, por exemplo, o Oriente Médio, não explica a guerra do Iraque. Você não coloca o fator Israel, portanto, o fator ideológico, você não consegue explicar a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em alguns teatros, sim. Em alguns lugares, em algumas questões, alguns conflitos, sim. Alguns conflitos nos quais os Estados Unidos se envolvem são conflitos fundamentalmente econômicos. Mas mesmo quando a gente fala aí das intervenções dos Estados Unidos na América Central, por exemplo, aquele caso ali como é que é? Da United Fruit Company, né? Que na verdade atuava em vários dos países da América Central, né? Então teve mais de uma intervenção, esses lugares tipo Honduras, né, Salvador, Nicarágua, por aí vai, teve mais de uma intervenção na América Central por causa da United Fruit Company, que era muito poderosa no início dos anos 20. Mesmo quando a gente fala desses casos, a geopolítica se sobrepõe à economia. Porque mais importante do que os recursos naturais, os interesses de determinadas empresas, a possibilidade ou viabilidade de extrair capital de determinados territórios, mais importante do que tudo isso é a lógica geopolítica férrea da doutrina Monroe, que guia a atuação dos Estados Unidos nas Américas. Né? E a doutrina Monroe não é ali uma estrutura cuja finalidade seria servir aos interesses, né, da família Rockefeller, da família Morgan, ou que não é isso. Né? Aquilo ali segue, tanto que ela foi desenvolvida, né, tanto nas suas origens, quanto nos seus desenvolvimentos, especialmente ali ao longo do século XIX, final do século XIX, início do século XX, foi desenvolvido por militares. Militares desconectadas ali dos setores militares desconectados dos setores econômicos dos Estados Unidos. Né? Até porque não existia no século XIX ainda o complexo militar industrial. O complexo militar industrial ele assume um papel extremamente importante, né, nos Estados Unidos, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Moveu-se tanto dinheiro e foram movidas tantas forças produtivas que é como se os principais beneficiários da máquina de guerra montada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial tivessem ficado viciados. Né? Mas não estou gravando esse vídeo para poder explicar o complexo militar industrial. Isso aí é uma história para outro momento. Bem, como eu estava falando, quando quando a gente quer entender os Estados Unidos, a gente pode pensar a economia, a gente pode abordar a economia, mas nosso ponto de partida sempre tem que ser a geopolítica entendida como uma ciência que lida com
as relações entre o poder político e a base física geográfica. Muito literal esse entendimento sobre geopolítica. Geopolítica não é economia. A economia é uma dimensão da geopolítica, poderíamos colocar por exemplo, a geoeconomia, né? Ela é uma disciplina dentro da ciência geopolítica como um todo, mas ela não é a geopolítica enquanto tal. O fundamento da geopolítica é a análise do significado político e das necessidades políticas derivadas da realidade geográfica de um determinado espaço territorial. Porque a política de um país ela vai ter que ser completamente diferente, dependendo, por exemplo, do seu país. Ele é uma ilha ou é um pedaço de um continente? Ele é grande, ele é um continente, ou por exemplo, sendo uma ilha, ele é minúsculo, né? Pequena, uma ilha pequena, ou é um arquipélago. Para vocês entenderem, lendo, por exemplo, Beckhauser, né, o pai da geopolítica brasileira, é relevante para, inclusive, as instituições e para as decisões políticas se o país ele está disposto geograficamente de maneira horizontal, de maneira vertical, ou se ele é compacto. É melhor, né? Apenas dando aí um spoiler de como o Beckhauser pensa nas obras dele de geopolítica. É melhor para um país que seu território seja compacto, né? Mais ou menos com as fronteiras distando mais ou menos, né, do centro, proporções iguais, sabe? Isso é mais interessante do que um país longitudinal ou o que quer que seja, ok? Tudo isso determina as instituições. Se o país é montanhoso, se ele tem rios, se ele está à beira-mar e se sua povoação se dá ao longo da costa. Ou se ele é um país, enfim, cheio de florestas. Se ele é uma estepe, tá ok? A base da geopolítica é compreender isso e compreender as implicações políticas, e militares e estratégicas disso, ok? Portanto, a doutrina Monroe segue uma lógica muito típica, muito tradicional, uma lógica geopolítica muito tradicional, enquanto um esforço por construir uma ordem territorial, né, num determinado espaço. Okay? Uma ordem política, uma ordem geopolítica, portanto, num determinado espaço. É uma tentativa de normativizar internacionalmente um determinado espaço como sendo uma esfera dentro da qual imperam determinadas diretrizes, determinadas normas não escritas, determinados interesses, tá? Essa é a lógica da doutrina Monroe. Não é para explorar mercados, não é nada disso. Isso vem junto. Isso vem junto. Mas a doutrina Monroe precede essas preocupações. A doutrina Monroe precede essas preocupações, tá? E aí, quando a gente pensa na importância da doutrina Monroe, o que a gente vê quando a gente olha ali para o mapa? Pessoal, a Groenlândia, apesar dela ser um território que hoje é controlado, é administrado pela Dinamarca, pensando geograficamente, ela pertence às Américas, especificamente à América do Norte, tá? Eu já vi esforços de tentar atribuir aos norte-americanos, né, um papel significativo na colonização da Groenlândia, mas né? A gente sabe que, não sendo os dinamarqueses, na verdade foram ali os aventureiros islandeses que teriam descoberto a Groenlândia e inclusive dado início a processos de colonização ali. Ainda que me pareça que os Inuit já estavam ali, tá? Então já existia ali uma população Inuit, mas os islandeses teriam dado início a mais um processo
de tentativa de ocupação territorial na Groenlândia, ok? E da perspectiva da descoberta do novo mundo, foram os islandeses, nem os dinamarqueses, nem sei lá, os ingleses, por exemplo, né? Os puritanos, né? Os pais peregrinos, não foram eles que descobriram a Groenlândia, foram os islandeses, tá? A gente sabe, por exemplo, que aquele projeto da Vinland, né? A Vinlândia, aquele esforço escandinavo de colonização da América do Norte, fracassou muito rapidamente, quase não deixou marcas, mas houve maior sucesso, pelo menos um pouco mais de sucesso, na Groenlândia enquanto tal, ok? Então, assim, não existe ali nenhuma legitimidade histórica muito razoável nessa reivindicação dos Estados Unidos. A gente tem mesmo que remeter a uma lógica territorial, a lógica da busca por uma disciplina territorial por parte dos Estados Unidos. Como eu falei, a Groenlândia, geograficamente a gente tem que incluí-la na América do Norte. E os Estados Unidos hoje consideram, eles voltam a considerar que toda a América do Norte deve estar sob a tutela e hegemonia dos Estados Unidos e que eles não admitem a presença de possessões de potências extra-americanas no território das Américas. Quando a doutrina Monroe surge, ela surge voltada principalmente, fundamentalmente, contra o Império Espanhol, que mantinha ainda algumas possessões nas Américas, como Cuba, por exemplo, além de ter uma grande influência em vários países da região. Então, os Estados Unidos, eles constroem a doutrina Monroe para terminar a expulsão dos espanhóis aqui do território. Inclusive, os Estados Unidos, na aplicação da doutrina Monroe, sempre foram lenientes até em relação à Inglaterra. É só ver, por exemplo, que da perspectiva da doutrina Monroe, era para os Estados Unidos terem ajudado a Argentina contra o Reino Unido nas Malvinas, tá? Mas naquela época, a própria doutrina Monroe estava se retraindo em prol de um pensar mais norte-atlântico, atlantista propriamente, mais globalista, inclusive. Né? Aí são os primórdios de um pensamento abertamente mundialista na política estadunidense. Mas a lógica, pela doutrina Monroe, teria sido os Estados Unidos apoiarem a Argentina contra o Reino Unido. E os militares argentinos, eles acreditaram nisso. Os militares argentinos acreditaram que a doutrina Monroe ainda estava vigente e que, pelo grau de envolvimento dos Estados Unidos nas Américas como um todo, diante de uma controvérsia daquele tipo, os Estados Unidos, seja de uma maneira indireta, no sentido militar, né, tal como vários outros países ajudaram a Argentina, então seja num sentido militar indireto, seja num sentido diplomático, ou seja, atuando numa hipotética arbitração da querela, que os Estados Unidos assumiriam uma posição pró-argentina e não uma posição pró-britânica. Obviamente os militares argentinos deram com os burros na água, mas eles tinham ali, não foi irracional, foi um erro, óbvio, mas não é um erro absurdo os militares argentinos terem confiado nos Estados Unidos, né? Não opera exatamente a lógica, porque eles são brancos, então é claro que eles apoiariam, eles são brancos racistas, então eles apoiariam o Reino Unido contra a Argentina. Cara, é um problema quando o pessoal tenta entender história, geopolítica e assim por diante, com essas leituras assim rasas, né, de DCE, que fica tentando identificar o racismo como um grande móvel da política, da geopolítica e assim por diante. Veja que eles não tinham problema nenhum em
inclusive, atuarem diretamente contra os espanhóis, são europeus, e também contra os franceses, que também são europeus. Ainda que o alvo principal tenha sido, sim, de fato, a Espanha, tá? E agora, olha só. Levando isso em consideração, a gente tem que entender que a Groenlândia, se ela não foi pensada tão de perto assim nos últimos 200 anos, né, de vai e vem da doutrina Monroe, fez 200 anos, né, se eu não me engano, 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, mas acho que 2 anos atrás. Se a Groenlândia não fazia parte daquelas reflexões, hoje ela faz. Porque os Estados Unidos já avançaram bastante no seu processo de expulsão, por exemplo, de outras potências europeias aqui da região. E agora eles estão olhando para aquilo que falta. É por isso que foi muito inteligente, muito presciente, em alguma medida, o discurso do Jordan Bardella, uma das figuras de proa do Rassemblement National, e que vai provavelmente disputar eleições presidenciais pela França por conta da inelegibilidade da Marine Le Pen. O Jordan Bardella deu um discurso hoje, ontem, sei lá, foda-se. Ele deu um discurso sobre essa questão da Groenlândia. E uma coisa que ele pontua ali, foi um discurso duro, um discurso ousado, corajoso. Eu não gosto do Jordan Bardella, tá? Eu gosto mais da Marine Le Pen mesmo. Mas foi um bom discurso, um discurso corajoso, um discurso ousado de enfrentamento aos Estados Unidos. E eles apontam ali para a necessidade, né, de assumir uma postura dura mesmo, de não tolerar qualquer tipo de submissão aos Estados Unidos. Porque, entre outras coisas, aceitar a perda da Groenlândia coloca em risco, inclusive, as possessões, né, as dependências ultramarinas da França, né? Então o cara já tá pensando no seguinte, porra, se a Groenlândia for tomada, que caralhos vai acontecer com a Guiana Francesa, né? E também algumas ilhazinhas. Os franceses têm umas ilhazinhas no Caribe, né? Mas óbvio que a principal possessão francesa nas Américas é a Guiana Francesa, que não é, assim, a gente sabe que, por exemplo, a Guiana é muito influenciada ainda pelo Reino Unido. A gente sabe que o Suriname tem ainda a sua influência holandesa, né, geopoliticamente, internacionalmente. Mas a Guiana Francesa não, ela não é um lugar influenciado e colonizado economicamente, financeiramente pela metrópole. É parte do território francês. Quem nasce na Guiana Francesa tem cidadania francesa automaticamente, tá? Então o cara chamou logo a atenção dele, né? E ele falou, isso é uma verdade. Por mais que a doutrina Monroe nunca tenha se voltado antes nessas direções, para tomar a Groenlândia, para tomar a Guiana Francesa, porque as relações... quando a gente pensa, por exemplo, os Estados Unidos foi aliado da França e do Reino Unido, né, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, né? Historicamente, há muito tempo a Dinamarca tem uma política externa pró-Estados Unidos, enquanto no ao longo do século XIX e início do século XX, havia ali uma forte inimizade, né, com a Espanha, tá? A inimizade herdada dos britânicos, né? A gente teria que colocar nesses termos. Ainda que, como eu falei, talvez fosse outro país que tivesse grandes possessões nas Américas, seria a mesma coisa. Independentemente aí desse histórico negativo entre Reino Unido e Espanha. Então, olha só. O Jordan Bardella tem razão de estar preocupado. É claro que nesse caso, nós como brasileiros temos que refletir sobre o que seria melhor no caso da Guiana Francesa. A agressividade do Trump em relação
a Guiana Francesa é interessante para nós ou não. O aspecto positivo é que isso leva à ruptura entre Estados Unidos e Europa, né, aprofunda a ruptura, tal como a questão da Groenlândia, e expulsa os franceses aqui do continente. E aí a gente poderia pensar, talvez seja mais interessante para o Brasil ter os Estados Unidos na Guiana Francesa do que ter a França na Guiana Francesa. Mas será? Será que não é melhor deixar como está? Né? Eu não dou uma resposta em relação a isso nesse momento, porque de fato é algo a se pensar. Talvez considerando as outras iniciativas dos Estados Unidos nas Américas, na América do Sul especificamente, deixar a Guiana, essa Guiana, né? Porque são 3 Guianas. Suriname também é uma Guiana, Guiana holandesa. Deixar essa Guiana nas mãos da França, no momento em que a França e os Estados Unidos são inimigos ou adversários, ou pelo menos têm um desentendimento, talvez seja mais interessante. Enquanto ceder a Guiana para os Estados Unidos, fortalece muito os Estados Unidos na América do Sul nesse movimento de cerco ao Brasil. Entendem? Né? É por isso que talvez a gente deva de fato torcer para o Trump avançar na Groenlândia, mas dá para trás em relação à Guiana. Porque aí talvez, obviamente, uma conquista, quanto mais traumática for a tomada da Groenlândia pelos Estados Unidos, melhor para o mundo, melhor para nós. Porque aí leva a uma ruptura, a um racha com a Europa. Porque olha só, apesar de saber que muitos líderes europeus são covardes, são bunda moles, pode acontecer, pode não acontecer da Europa como um todo sair da OTAN ou romper com os Estados Unidos. Mas eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho uma forte impressão, de que alguns países, pelo menos, fariam isso. Portanto, haveria uma rachadura nas estruturas do poder europeu contemporâneo. E essa rachadura é positiva no sentido de que isso em si mesmo enfraquece também o poder unipolar, tanto dos Estados Unidos, quanto o poder unipolar, né, rizomático do mundialismo. Mas em relação à Guiana Francesa, me parece que é melhor deixar como tá. Deixa como tá, porque a doutrina Monroe ficaria muito confirmada e atualizada caso os Estados Unidos conseguissem tomá-la da França, ok? Ok, eu acho que a questão da lógica territorial está razoavelmente clara no sentido de que trata-se de uma continuação, inclusive, das pressões e ataques à Espanha por parte dos Estados Unidos no continente. E agora a bola da vez é a Dinamarca, e amanhã pode ser a França. Me parece que essa é a lógica. Essa é uma das lógicas, na verdade. Porque também uma outra questão. Uma das questões principais para entender o tema da Groenlândia também é territorial, mas envolve um outro movimento do qual a doutrina Monroe é parte, mas que não se esgota na doutrina Monroe, que é o processo de militarização do Ártico. Ao longo dos últimos 10 anos, nós temos visto movimentos por parte dos Estados Unidos e também do Canadá, e até de alguns países escandinavos, mas num ritmo menor. A gente tem visto a gente tem visto movimentos, a gente tem visto um processo de militarização do Ártico, ou seja, construção de bases cada vez mais próximas do Ártico, posicionamento de equipamentos militares cada vez mais perto do Ártico, né? E aí, obviamente, a Rússia responde a isso também, construindo o mais perto possível do Ártico, construindo bases, construindo ali silos, né, de mísseis, defesas antiaéreas, radares, obviamente, cada vez mais perto do Ártico. O Ártico, portanto, parece que está se tornando aquilo que pode vir a ser o principal palco de conflitos geopolíticos, ou um dos principais, pelo menos, no século XXI. Talvez na segunda metade do século XXI. Mais até do que a Antártida. A Antártida sempre foi um tema muito debatido
especialmente pelos argentinos. Os argentinos sempre tiveram uma grande preocupação com a Antártica, por motivos razoáveis, por motivos legítimos, mas o Ártico está parecendo um ponto mais potencialmente quente do planeta, né? E o que há de interessante no Ártico? Porra, o Ártico é uma bosta de uma geleira do caralho, neve pra tudo quanto é lado, pinguim, urso polar, tem porra nenhuma. Já comentei um pouco sobre recursos naturais, mas de modo geral não tem porra nenhuma. Por que é interessante? Bem, na prática a gente poderia resumir como da seguinte maneira: é que olha só, a Terra ela é esférica, né? Eu espero não estar contando uma grande novidade, mas a Terra ela é esférica. Enquanto esférica, enquanto esférica, a, a gente, na contramão disso que eu estou falando, a gente tende a ver, né, o mapa mundi esticado, certo? A gente tende a ver ele disposto horizontalmente. Tanto que até no YouTube essas simulações de guerra nuclear sempre mostram, né, os Estados Unidos disparando mísseis que vão atravessar o Atlântico, atravessar a Europa para cair na Rússia e vice-versa. Uma guerra nuclear provavelmente veria mais mísseis cruzando o Ártico do que cruzando a Europa. Me parece isso, me parece que isso é verdadeiro. Por quê? Porque a trajetória é mais curta. Os mísseis, portanto, chegam mais rápido se eles passarem pelo Polo Norte do que passarem pela Europa inteira, né? Era para ser óbvio isso, mas aparentemente não é tão óbvio assim. E em alguma medida, as próprias potências mundiais parece que demoraram um pouco para entender o papel vital que o Ártico pode desempenhar na, enfim, na estratégia militar. Não vou nem dizer na geopolítica meramente, mas especificamente na estratégia militar. Né? Parece que isso foi subestimado até que, ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, começou-se a prestar uma atenção muito séria no potencial do Ártico como rota, como espaço militarmente interessante. E, portanto, um espaço a ser militarizado. O que significa, obviamente, construção de radares, construção de bases militares, construção de silos de mísseis, de sistemas antiaéreos e assim por diante. Existe então um cenário no qual os Estados Unidos, principalmente, de um lado, e a Rússia, principalmente, do outro, apesar de haver movimentações também do lado russo, movimentações chinesas, essas duas potências, Estados Unidos e Rússia, estão jogando um xadrez no Polo Norte. Polo Norte pensado como também os arredores, né? Svalbard, Groenlândia, aquelas outras ilhazinhas, né? Ali que ficam nos arredores. A costa norte da Rússia como um todo, a costa norte do Canadá. Talvez mais do que xadrez, esses países estão jogando Go, no sentido de que eles se movimentam e contra-movimentam no sentido de cercar e ou anular as peças do adversário. Porque é óbvio que não existe a movimentação de efetivamente eliminar as peças do adversário. Então, por exemplo, jogando pro alto, tá? A gente sabe que os Estados Unidos posicionaram um sistema ali de mísseis, vamos supor, na Groenlândia. Aí a Rússia vai, constrói, por exemplo, alguns radares e bota sistemas antimísseis. E aí bota também ali, puxa alguns dos seus mísseis, por exemplo, nucleares, constrói uma base de mísseis nucleares um pouco mais para o norte. Né? E aí os Estados Unidos respondem, sei lá, fazendo treinamento militar de desembarque ou de operação paraquedista ali em território, né, bem ao norte, clima ártico, por aí vai. Não no próprio Polo Norte, mas ali bem perto, né? Então assim, é um jogo, né? É um jogo que está sendo jogado. E
ao contrário daquilo que dá a entender essa movimentação de distensão na Ucrânia, o conflito híbrido, a guerra híbrida entre Estados Unidos e Rússia está se aquecendo, ela está avançando, ela está se tornando cada vez mais agressiva e as mudanças nesse âmbito dessa guerra híbrida entre Estados Unidos e Rússia estão acelerando também, ok? Então não se enganem por conta de possíveis distensões ali no território ucraniano. Porque sim, existe uma guerra secreta, uma guerra proxy, híbrida, sendo travada já nos arredores do Ártico. E aí, me parece que vai se tornando óbvio o motivo pelo qual a Groenlândia pode desempenhar um papel fundamental para os Estados Unidos. Os russos parece que estão fazendo o cálculo de que, apesar do possível resultado ou consequência negativos de uma tomada estadunidense da Groenlândia, no que concerne essa disputa pelo Ártico, talvez os russos acreditam que eles se garantem, eles consideram que o resultado que derivaria daí, que adviria daí em relação à Europa, né, a ruptura entre Europa e Estados Unidos, mais do que compensa o aumento da presença estadunidense nas cercanias do Ártico. E esse cálculo tem a sua lógica, apesar do interesse que o Ártico representa no longo prazo. Isso tem a sua lógica, porque de fato, uma Europa inimiga dos Estados Unidos, é muito interessante para a Rússia. Ainda mais se isso levar, como tende a levar, a Europa, ou pelo menos parte da Europa, a um entendimento e até mesmo a uma aliança com a Rússia. Porque é claro que as lideranças europeias que num momento atual, hipoteticamente, eventualmente, conduzam essa ruptura com os Estados Unidos, é claro que eles vão colocar nos termos de nem Estados Unidos nem Rússia. Europa independente, o que quer que seja, tá? Mas no longo prazo, se essa inimizade com os Estados Unidos se confirmar, a tendência inercial é uma retomada da aproximação com os Estados Unidos, com a Rússia, começando pela Alemanha e o problema ali do gás, do Nord Stream, tá? Então esses cenários assim, eles vão se tornando cenários que estão aparecendo, estão emergindo no horizonte, né? Bem, eu acho que em relação à Groenlândia deu para dar um bom apanhado, né? Um bom desenho, por assim dizer, em relação a esse tópico. E é isso, é a pílula vermelha de hoje, uma pílula vermelha aí para desenvolver um pouco, tirar um pouco de dúvida do pessoal em relação a essa questão da Groenlândia. Ou seja, se perguntarem para vocês como que vocês vão explicar, tentando resumir esses 40 minutos aqui, uma coisa, doutrina Monroe, um ponto, um pilar da explicação da doutrina Monroe, e aí vocês explicam rapidinho, doutrina Monroe, né? A Groenlândia é parte das Américas e o Trump quer aí expulsar não só a Rússia e a China, mas também os europeus das Américas. Então esse é um ponto. O outro ponto é a militarização do Ártico. O Ártico está se tornando um espaço estratégico que está começando a ser disputado pelas potências ali do hemisfério norte, né? E aí quem sair bem ali vai adquirir uma grande vantagem militar sobre os seus adversários, ok? São essas as explicações básicas em relação à questão da Groenlândia. Todo o tópico de recursos naturais vem abaixo disso. É um tema relevante, é um tema que tem impacto, mas abaixo dessas questões principais que dizem respeito à geopolítica clássica e pura. É isso aí, pessoal. Pílula vermelha de hoje. Até a próxima.